Olá, tudo bem com vocês? Nós somos o grupo 3 do CSE UVL2 e hoje nós vamos debater um pouco sobre a importância do estudo do território na formação dos alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem e Nutrição. E para isso nós trouxemos alguns convidados, veteranos dos três cursos. A nossa primeira convidada é a Carol. Manda ver, Carol. Oi, pessoal, aqui é a Carol, galera da MED me conhece como Kim. Sou do segundo ano da medicina e faço parte do grupo de IUSC do Jardim Holanda. Bom, eu fui convidada para falar um pouco sobre a importância do território na formação do aluno da área da saúde, que eu já adianto para vocês que faz muita diferença. Assim como vocês, o nosso reconhecimento de território também foi afetado pela pandemia, né? Mas partindo da nossa experiência no primeiro ano, eu já consigo elencar para vocês alguns pontos importantes sobre o conhecimento do território onde vocês vão atuar. Primeiramente, quando a gente fala sobre conhecimento de território, a gente está falando sobre conhecer os bairros que fazem parte da área de abrangência da nossa unidade. E como a gente faz isso? De duas maneiras. Conhecendo as redes de apoio da comunidade, como por exemplo as creches, projetos sociais, locais de assistência social, tudo que envolva a comunidade em si, e através das visitas domiciliares. Com esse combo, a gente consegue ter uma noção da condição social que aquela comunidade apresenta, como a disponibilidade de transporte, segurança, lazer, saneamento, moradia, tudo que envolva a infraestrutura, se tratando do macro. E também é possível ter uma noção sobre a alimentação, questões mais pessoais que poderiam não ser trazidas durante uma consulta na unidade, pensando no micro. Ou seja, todas essas variáveis, e ainda mais algumas, compõem o que a gente chama de processo saúde e doença. Portanto, na minha visão, o ponto principal é que o conhecimento do território te permite uma análise bem mais aprofundada sobre o processo de saúde e doença que o paciente está inserido. Isso proporciona tanto uma base mais sólida para a construção de um vínculo com o paciente, através de uma comunicação dialógica realmente efetiva, quanto auxilia o profissional na busca por um diagnóstico ou uma melhor conduta terapêutica. Enfim, é um assunto bem extenso, que pode ser bem mais aprofundado, mas espero ter ajudado um pouco a esclarecer a importância do conhecimento do território, qualquer coisa. Se quiserem discutir mais, podem falar comigo. Beijinhos. Muito obrigado, Carol. Pessoal, agora o Rian, da Nutrição, vai dar o seu depoimento pra gente, tá? Manda ver, Rian. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Rian Nunes, eu sou aluno do segundo ano do curso de graduação em nutrição aqui da Unesp de Botucatu e vou falar um pouquinho com vocês a respeito da importância do estudo do território na formação dos alunos do IUSC. Então, não tem como a gente falar de saúde pública sem falar do nosso querido território. E quando a gente fala de território, a gente tem que saber que há uma unidade que é destinada ao cuidado do indivíduo naquela localidade, certo? E a gente tem que notar que também há a presença da comunidade, quais são suas demandas, quais são seus problemas, e de acordo com a sua capacidade, a gente conseguir compreender e auxiliar no processo. Também a gente deve compreender a importância e essencialidade do SUS nesse quesito, e que a unidade ela possui um caráter interprofissional. E a gente tem que conhecer também o processo de funcionamento dessa unidade, onde os profissionais da saúde lá residem. E dando um destaque mais para a nutrição, que a gente vê que tudo isso é essencial para a nutrição, principalmente quando envolve a agricultura familiar, que faz parte desse processo do estudo do território. Por que é importante? Então é importante a gente destacar a presença da agricultura familiar naquela área e como isso vai poder impactar no contexto da nossa alimentação. Um exemplo que a gente pode destacar é pessoas que moram em um lugar onde há uma horta comunitária e um lugar onde há vendas intensivas, abundantes de alimentos industrializados, que os quais irão impactar significativamente na nossa alimentação, tá certo? Isso aí, Rian, muito obrigado, viu? Pessoal, agora a Júlia Judice, do segundo ano da enfermagem, também vai falar um pouquinho com a gente, viu? Júlia, pode soltar a voz. Olá a todos! Então, como foi pedido, que eu desse um breve relato sobre a importância do estudo do território na formação dos alunos de medicina, de enfermagem e de nutrição.
Então, né, eu participei ano passado, no meu primeiro ano do curso de enfermagem, na unidade CSE Vila Ferroviária. E ainda no segundo ano, ainda continuo participando das atividades nessa unidade, né? É um prazer estar nessa unidade com profissionais extremamente capacitados e eu pude aprender muito sobre o que é a atenção primária e os seus instrumentos, né, de ação, além daquilo que compõe o território. Então, é muito importante que dentro do território não haja somente a unidade básica de saúde, que haja também outros meios de ajuda para a comunidade ali daquele bairro, ali daquele território, né? Então, existe a igreja que dá um super apoio, disponibiliza espaço, ao Campo do Inca, que serve como lazer, né? Atividades físicas para a saúde também. Então, é muito importante que conheça esses instrumentos, né? Eu acredito que alguns alunos do primeiro ano já tenham passado ali na unidade antes, né, de acontecer essa pandemia, mas há muita coisa para se conhecer, né? O território da Vila Ferroviária, ele é muito diversificado, então vai desde pessoas ricas até a pobreza extrema, né? Eu lembro que no meu primeiro ano a gente fez uma visita pelo território e a gente conheceu a casa a que a gente chamou de o homem acumulador, né? Que era um risco para a saúde, da população, né? Por conta da aglomeração de animais, de lixo. Então, dentro do território e desses instrumentos, a gente aprende, a gente conhece a população que nós vamos atender. Então, é de extrema importância que os alunos, sim, conheçam o território e de todos os instrumentos que estão ali disponíveis a benefício da própria população. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Júlia. Pessoal, é muito legal essa integração entre os três cursos, né, para debater um assunto tão importante, né? Agora o Gabriel Braga, da turma 55 de medicina, também vai deixar um pouco para a gente as concepções dele sobre o território. Manda ver, Gabriel. Cara, território eu acho que vale a pena a gente considerar não só a parte física, né, espacial, mas também a questão socioeconômica e epidemiológica que está associada a uma região ou um bairro. Na nossa formação, eu acho isso muito importante porque direciona o olhar para um atendimento individualizado, para um atendimento que leva em consideração a vivência do paciente, tanto do paciente indivíduo como de uma população. Conhecendo o território, você consegue ter uma ideia melhor, ou pelo menos expectativas mais acuradas do que aquele paciente tende a ter como lazer, por exemplo, ou como atividade laboral, qual é a relação dele com o sistema educacional, qual é a cobertura de saúde naquela região, se tem algum tipo de problema que é específico daquela região, por exemplo, relacionado à coleta de lixo ou a zoonoses. Então, com isso, você consegue ter uma identificação melhor com o paciente quando você mostra que você tem uma ideia de o que é aquilo que ele vive naquele lugar. Você consegue ter um planejamento melhor das ações de saúde também, visando justamente combater esses déficits que você identifica ao conhecer o território. Então, eu acho importante porque tem um impacto na humanização do atendimento, tem tem um impacto no atendimento individual do paciente, quando você já consegue esperar melhor o que encontrar no consultório, e também tem esse impacto maior no planejamento das ações de uma unidade, por exemplo. Muito obrigado, Gabriel. E pessoal, muito se engana quem pensa que esse reconhecimento do território é visto como algo benéfico só para a gente daqui de Botucatu, viu? A Beatriz Arraes também veio falar um pouquinho com a gente. Ela é do segundo ano de medicina da Unicesumar de Maringá e ela vai falar um pouquinho com a gente também. Manda ver, Bia. Na minha opinião, a importância do estudo do território de abrangência da Unidade Básica de Saúde na formação de um aluno do curso de medicina é que, através do conhecimento das microáreas de abrangência da UBS, o aluno ele vai ser capaz de identificar as demandas em saúde da população adstrita a essa UBS
e também ele vai ser capaz de compreender os determinantes sociais em saúde que influenciam no processo saúde e doença dessa população. Com isso, o aluno ele vai ser capaz de realizar ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e até mesmo projetos de educação popular em saúde para essa população que tem acesso ao serviço de saúde da UBS e assim conseguir corroborar com a melhora na condição de saúde dessa população. Isso aí, Bia. Pessoal, agora o Henrique, membro do grupo 3 e da turma 58 de Medicina, vai deixar aqui o seu depoimento sobre como está sendo essa experiência sobre o reconhecimento do território para ele. Manda ver, Henrique. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique, mas pode me chamar de Delay. E eu sou da turma 58 da Medicina. Bom, e eu queria falar sobre quão importante é o estudo do território na formação dos alunos da área da saúde. Isso porque, a partir dele, você tem uma noção maior de quais as necessidades específicas de cada região, em que ele vai atuar quando ele se formar. E sim, e cada região também tem a sua individualidade, sua cultura, são diferentes umas das outras, e elas precisam ser compreendidas para então se poder atender às suas demandas, né? Saber quais são elas. Isso pode ser feito se analisando com um raciocínio crítico o ambiente onde as pessoas vivem, que elas fazem no seu dia a dia, ouvindo o que elas têm a dizer com atenção, para assim se desenvolver no aluno uma consciência social das diferentes realidades dos outros e também ensinar o aluno a ter empatia e sensibilidade com os pacientes. É isso, muito obrigado. É isso aí, Henrique. Pessoal, e agora uma convidada super especial. O nome dela é Letícia, ela é do 4º ano da medicina e ela veio contar pra gente um pouquinho sobre uma experiência muito, muito, muito legal que ela teve ao longo do reconhecimento do território. Manda ver, Letícia. Olá, meu nome é Letícia, eu sou do 4º ano da turma da medicina e eu vim aqui contar um pouquinho da minha experiência no IUSC ano passado, em que a gente começou a atender os pacientes na unidade. Meu IUSC aconteceu na unidade do Comerciários, aqui de Botucatu, e teve um paciente que me marcou bastante, que eu atendi junto com outros 3 colegas, e esse paciente era um paciente com histórico de alcoolismo, e ele chegou pra gente fazia alguns dias que ele teve uma crise de abstinência alcoólica. Ele chegou pra gente bem abatido, com um estado depressivo, ele estava um pouco acima do peso, estava com um aspecto bem debilitado mesmo. E a gente chegou para atender ele, tiramos a história dele, ele veio acompanhado da esposa, e a gente resolveu acompanhar esse paciente ao longo das semanas. E a gente criou um vínculo com esse paciente e a gente atendeu esse paciente por 2 meses. E desde o primeiro dia em que a gente atendeu ele, fazia 5 dias que ele não ingeria bebida alcoólica. E até o final do momento em que a gente acompanhou esse paciente, ele ficou todos os dias sóbrio. E a gente considerou um grande avanço que a gente conseguiu devido a uma medida conjunta, que foi tanto a nossa instrução, o nosso acompanhamento com a força de vontade do paciente, que teve uma melhora significativa assim, ao longo dessas semanas todas. Ele, a cada consulta, se mostrava mais com um aspecto menos abatido, um pouco mais feliz, conseguiu emagrecer, a gente conseguiu fazer uma mudança no estilo de vida mesmo do paciente. A gente estimulava muito esse paciente a ter essa força de vontade para ele mesmo conseguir se superar, principalmente para vencer a vontade mesmo que ele tinha de ingerir a bebida alcoólica. E ele mostrava essa dificuldade, ele levava isso para a gente nas consultas, e a gente tentava sempre estimular ele a se manter firme, falando que isso dependia muito dele, que ele estava seguindo o caminho certo, que era para ele continuar. Isso foi motivando cada vez mais ele. A esposa já mostrava que ele já estava diferente. A gente conseguia ver no semblante do paciente uma melhora muito significativa. E foi muito especial, assim, foi muito marcante para o nosso grupo acompanhar esse paciente. E na nossa última consulta com ele, a gente até escreveu uma cartinha para ele,
falando de todo o progresso dele, para ele continuar agora sozinho, que a gente ia deixar de acompanhar ele, mas que tudo isso foi esforço do paciente e que a gente tinha muito orgulho dele, ele ficou muito feliz, foi bem emocionante essa despedida, mas eu espero que ele tenha seguido o caminho da sobriedade até então sozinho, mas foi uma história que me marcou muito e eu gostaria de compartilhar. Que bacana essa experiência, Letícia. Muito obrigado por compartilhá-la conosco. E, pessoal, agora uma convidada também muito especial. Eu fiz cursinho com ela, vocês acreditam? E a gente teve a oportunidade de se reencontrar em Botucatu. O nome dela é Amanda, ela é do 3º ano de enfermagem e ela vai contar para a gente um pouco sobre a experiência dela ao longo do reconhecimento do território. Manda ver, Amanda. Bom dia a todos. Eu sou a Amanda Pontes Mattioli, aluna do 3º ano de enfermagem aqui da Unesp. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Matheus, de poder contribuir com minha experiência do IUSC 1 e 2 para a construção do aprendizado de vocês sobre o território. É um imenso prazer. Confesso que falar sobre o território e a territorialização é uma tarefa um tanto quanto difícil, pois para você ter um domínio do assunto e do seu território, você precisa estar disposto a conhecê-lo. Eu diria que o estudo, então, do território, ele representa um instrumento muito significativo, tanto para conhecer a organização dos processos de trabalho, quanto também para conhecer as práticas de saúde do local, visto que as ações de saúde são implementadas sobre uma base territorial que já possui uma delimitação espacial prévia. Bom, os meus anos do IUSC aconteceram no Jardim Aeroporto. E ao desenvolver os estudos e também um mapa conceitual do meu território, eu percebi o quão importante é fazer essa tarefa, já que ela vai muito além de olhar e observar as fortalezas e pontos críticos desse território, pois ela envolve não só a descrição daquele território estudado, mas também as emoções e os cuidados de saúde ali presentes. Somado isso, eu acho extremamente relevante aprofundar os estudos sobre as redes de atenção à saúde, a famosa RAS, a fim de conhecer como os serviços de saúde daquele território são articulados para atender às demandas daquela população. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Pessoal, assim chegamos ao fim do nosso podcast. Muito obrigado a todos que ouviram. Um grande abraço e até a próxima.